Bom dia, gente. Estão me ouvindo agora direitinho? Vou começar primeiro com o aviso de sempre. 4 alunos hoje já pediu autorização para entrar em sala. Dá uma vasculhadinha no e-mail de vocês e só aceita o convite. Se por acaso o e-mail que vocês usam para acessar a aula não for o mesmo que vocês usam para o Moodle, então manda o link aqui, o link, não, perdão, o e-mail, né? Qual e-mail que você utiliza, que eu mando o convite, você aceita e tem acesso à aula de forma instantânea, tá bom? Isso, vocês veem a diferença, por exemplo, quando alguém tenta entrar depois que começa a aula, ou se sua internet oscila e cai no meio da aula, né? Então, assim, quando fica com a tela partilhada, fica complicado ficar voltando para fazer essa autorização. Igual, por exemplo, tem um aluno pedindo para entrar agora, vários pedindo para entrar agora. Ok, então, eu estou mandando aqui, então, a lista de chamada de hoje, tá bom? Para vocês poderem preencher. Então, lembrem de preencher, por favor, a lista de chamada. Questionário de vocês, antes de a gente começar a aula, gente, então o questionário de vocês fechou o prazo para responder no sábado, tá bom? Até no sábado eu tava olhando, aí domingo, também domingo, mesmo sendo professor, a gente tem algum descanso. Então domingo eu não olhei e-mail, não olhei quem respondeu o questionário, tá bom? Eu vou olhar isso só depois da aula. Eu vou deixar o aviso, a recomendação, porque é comum, ainda mais no primeiro questionário avaliativo, isso acontecer. Se você teve algum problema de conexão, sei lá, aconteceu alguma coisa com a sua internet que te impediu fazer o questionário avaliativo, como você vai conseguir fazer uma segunda chamada, realizar essa prova, tá bom? Você tem que entrar em contato com a sua coordenação de curso e expor o motivo. Fala, olha, eu pedi a prova de matemática 1 do professor Genor, que era no período tal a tal, por esse motivo, fiquei sem internet, ou sei lá, no dia que fui resolver perdi a internet, acabou a luz, qualquer motivo, tá bom? Ela vai coletar o seu nome e vai dizer se você pode fazer ou não. Se você puder fazer, ela vai me mandar um e-mail, falar, ó, o aluno X pode fazer, o aluno Y não pode fazer. Os alunos que ela autorizar, eu entro em contato e marco um outro período para vocês realizarem a prova, tá bom? Alguma pergunta? Eu estou só abrindo aqui a... Professor, Pois não. eu não consegui fazer o teste em mensagem que as atividades estavam todas abertas, mas o questionário não estava aparecendo. Aí, no sábado, pela manhã, eu consegui abrir ele. Só que quando eu fui realizar ele, lá está pedindo para enviar as atividades em PDF, certo? Eu não consegui enviar a atividade nem pelo site do Moodle e nem pelo próprio aplicativo do Moodle. Você me mandou acho que dois e-mails, né? Ou mensagem, não lembro, no Moodle, Foi, mas, eu mandei uhum. uma mensagem no Moodle e te mandei no domingo à noite, no sábado à noite, explicando porque eu não consegui realizar. Então, a questão, então, uma coisa importante do aplicativo. Eu não sei porque isso nada contra o aplicativo, tem muitos aplicativos que são bons, mas o aplicativo do Moodle é muito ruim, tá? Já não é o primeiro aluno ou aluna que reclama, não conseguem, tá? Não só às vezes não enviar, mas às vezes não consegue visualizar direito, trava, tá? Agora, a questão de estar visível, vários colegas preencheram, né, o questionário depois que você, eu até expliquei, mandei um roteiro que você tinha que baixar ele, não sei se você chegou aí na aba de questionários avaliativos, mas Sim, a, eu a consegui página abrir ele no inicial não é o sábado. questionário, né? Eu consegui abrir ele no sábado, só que quando eu fui Uhum. enviar os PDF também pelo site do Moodle, toda vez que eu tô tentando enviar um PDF para qualquer matéria que seja, tá dando um erro, tá dizendo que não é possível. Estranho. Porque, na verdade, é o seguinte, eu peço o PDF, é uma precaução para mim, mas quando um aluno
eu coloco, não tem restrição de qual arquivo você pode anexar, o aluno pode anexar qualquer tipo de arquivo. Por que eu peço o PDF? Porque quando o aluno anexa o PDF, então, assim, o professor não tem como editar a resposta, entendeu? Então, assim, por exemplo, um PDF anexado, professor, eu mandei foi outra coisa, entendeu? Isso não tem como acontecer, porque o PDF o professor não mexe, não edita, né? Então, por isso que eu peço o PDF por uma precaução, tá bom? Mas muitos alunos enviaram a resolução por foto, né? JPG ou PNG, se é qual a extensão do arquivo, mas foto de celular mesmo, e foram corrigidas, tá bom? Até antes, né? Até sábado, a última hora que eu olhei, no final da tarde ainda eu mexi, depois tarde e noite não mais, e no domingo também não. Tinham, se eu não me engano, 7 alunos tinham respondido e eu tinha já corrigido desses 7. Ao todo aqui eu estou vendo agora que são 18 que preencheram, responderam a prova, ou seja, muitos não responderam, e aí fica para conversar com a coordenação, entendeu? Por exemplo, você tem uma justificativa correta, ó, você me mandou e-mail, falou que não estava aparecendo, o Moodle, o aplicativo do Moodle não funcionou, ela vai provavelmente autorizar e você vai poder fazer, tá bom? É só porque, assim, se eu abrir para um, eu tenho que abrir para todo mundo. E existe um regulamento para esse ensino que a gente tem feito, remoto, que é como proceder. O aluno que perdeu a prova, ele entra em contato com a coordenação, tá bom? E aí você pede para a coordenação. Normalmente a coordenação autoriza, só que eu fico respaldado, entendeu? Porque, por exemplo, eu abro para você, mas não abro para outro, entendeu? Então, assim, não sou eu que decido isso, é a coordenação que decide quem pode fazer a segunda chamada, tá bom? E aí, então, eu recomendo todos, né? Talvez possam fazer uma comunicação coletiva e serve de alerta, porque eu avisei bastante ao longo do curso, né? Olha, para abrir atividade 2 tem que abrir atividade 1, para abrir atividade 3 tem que abrir a 2, nem é o seu caso específico, né? Mas, assim, alguns alunos relataram isso. Professor, as atividades são bloqueadas e estão... Isso vem sendo avisado desde maio, né? Então, assim, a gente tem que deixar atividades que são assíncronas, ou seja, para vocês verem em casa. Então, é uma maneira que eu tenho de dizer, olha, foi dada essa oportunidade para o aluno e se o aluno depois não pode alegar que não viu o conteúdo, tá bom? Então, é por isso que eu deixo sempre essas atividades desse jeito, restrita. Você tem que abrir sempre a que vem antes, tá bom? O que não fica restrito é assim, perdi a prova, eu não consigo abrir a seguinte? Consegue, tá bom? A prova nunca bloqueia a atividade seguinte. O que bloqueia é a última atividade de conteúdo, de vídeo ou de aula que bloqueia, tá bom? Então, se o questionário é atividade 20, você consegue abrir a atividade 21, se tiver aberto a 19, tá bom? Uma prova não pode atrapalhar o andamento do curso. E aí fica essa recomendação. Os que fizeram, hoje eu vou dar aula no próximo horário, tem atendimento à tarde, dou aula à noite, mas a partir de terça-feira eu já retomo a correção, tá bom? Quem já fechou e viu a correção, pode clicar lá e ver o feedback, comentário de cada resposta. Ó, essa tá certa por conta disso, essa tá errada por conta disso, tá bom? Mais algum comentário, alguma pergunta? Eu vi aqui que o Lucas Pontes e a Daniele mandaram o e-mail, tá bom? Então, para esses eu vou mandar o convite, mas muitos alunos pediram autorização para entrar, então lembrem de aceitar o convite, tá, gente? É bem rapidinho e facilita para vocês e para mim. Pronto, copiei o e-mail dos dois, que se eu fechar o chat ou se minha internet cair, eu não perco. Tá? Então, fiquem atentos a isso, tá? Hoje, então, nós vamos continuar falando, gente, aqui, desde a aula passada, é o conteúdo da nossa prova 2, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre conjuntos numéricos, tá? Na última aula a gente falou sobre os números inteiros. Hoje, então, a gente vai continuar falando, falando sobre os naturais, hoje a gente vai continuar então, vamos falar sobre os números inteiros, tá bom? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Eu
Hoje eu tinha tempo que eu não conectava pela câmera, eu resolvi conectar na câmera aí para vocês poderem relembrar um pouquinho de mim, tá? Então, conjunto dos números inteiros, quem acompanha pelas notas de aula? Isso, Maria Júlia perguntou se tem que mandar para o coordenador. Tem, tá bom? Tem que entrar em contato, explicar. Cada um explica a sua situação. Olha, não fiz a prova por esse motivo. O outro diz, não fiz por outro motivo. Cada um apresenta o seu motivo. Ela vai dizer, né, para mim, né, no caso, olha, professor, tais e tais alunos me procuraram. E desses aí, os que podem fazer uma segunda chamada são esses. Marca uma prova para eles. Aí eu marco, tá bom? Se ela falar que pode todo mundo, pode todo mundo. Se ela falar que não pode ninguém, não pode ninguém. Normalmente tem gente que tem motivo, tem gente que não tem, né? Ah, só esqueceu da prova, então isso não serve de motivo, né? Tá bom? Beleza? Então, na última aula a gente falou sobre o conjunto dos números naturais, então a gente falou, finalizou falando sobre indução, tá bom? O princípio de indução finita. E aí agora então a gente recorda um pouquinho do conjunto dos números inteiros, tá bom? É só uma revisão rápida. Como eu falei lá na última aula, só para a gente lembrar, os naturais, então, o conjunto que a gente usava para contar, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Eu mandei até o linkzinho e deixei para vocês um vídeo da BBC também no Moodle, para quem quiser ver de curiosidade, da saga do zero ser reconhecido como número, tá bom? Quanto tempo levou e tudo mais. Então, assim, normalmente a gente é apresentado de cara o conjunto dos naturais contendo o zero, tá bom? Mas esse conceito de zero, o número zero, demorou muito tempo para surgir, tá bom? E ele aparece aqui de maneira formal para a gente a primeira vez no conjunto dos números inteiros, que é o nosso início da aula de hoje, tá bom? Então, em vez de escrever Z, eu vou escrever aqui conjunto dos números inteiros. Hoje a ideia é falar dos inteiros e dos racionais. Na próxima aula dos reais, e aí a gente acabou essa parte de conjuntos para a gente poder ir para funções, tá bom? Então, conjunto dos números inteiros, Z com a barrinha, tá? Esse conjunto, então, você pode acompanhar pelas notas de aula que eu preparei para você, está lá a partir da página 30, 31, mais ou menos, tá? A parte de conjuntos numéricos. O conjunto dos números inteiros, ele surge quando a gente começa a fazer conta com câmbio, operação financeira, essa noção de tenho e devo, tá bom? Vocês podem ver lá, eu deixo alguns exemplos, mas então, dá necessidade somente ter números inteiros, perdão, só naturais, os positivos, não suprem as nossas necessidades diante de um negócio, de um comércio. Essa noção de dívida, de dever a alguém, ela é representada simbolicamente pelos números negativos, tá bom? Então, assim, é uma revisão rápida, a gente não fala de tudo, mas você relembra essas regrinhas dos números inteiros, tá bom? Então, o conjunto dos números inteiros, como foi denotado por Z, é onde aparece para a gente, formalmente, os números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1. Vou até deixar destacado aqui o zero, ok? Então, você admitir o zero significa também admitir os negativos, tá bom? Não ter nada, dever 1, dever 2, 1, 2, 3 e assim vai, ok? A maneira como você faz operações aqui, ela é usual, tá bom? Então, aquelas regrinhas que você aprendeu lá no seu ensino fundamental valem. Quando eu quero somar números inteiros, eu faço o quê? Somo eles e preservo o sinal. Se eles forem negativos, por exemplo, se eu tenho menos 3 somado com menos 2, né? Ou seja, eu devia 3, fui lá e peguei 2 emprestado, né? Eu vou ficar devendo 5. Você sempre soma e preserva o sinal, ok? No caso, ambos negativos, né? Menos 5. Quando você compara números com sinais opostos, você faz o quê? Você faz a diferença e preserva o sinal do maior em módulo. Então, assim, uma coisa que talvez vocês possam não ter visto, mas eu imagino que tenham visto, é o módulo de um número inteiro, tá bom? O que é um módulo de um número inteiro? A gente vai falar da função modular nesse curso, então é bom relembrar aqui um pouquinho. Quando a gente tem a reta, vou desenhar a reta numérica, deixa eu pôr de azul, nós temos a reta numérica,
nós escolhemos um ponto para ser origem, digamos, um ponto aqui para ser origem. E a gente adota uma unidade padrão de medida. Deixa eu pedir aqui, deixa eu pôr a nossa página quadriculada, aí eu vou fazer melhor, eu vou fazer bem em cima da linha que fica bom. Depois eu apago a linha. Então, vou pegar aqui. Pegar para fazer a nossa reta numérica. Pronto, em cima da linha. E a gente escolhe, então, um ponto para ser a origem. Digamos que aqui é a nossa origem. E nós definimos um sentido positivo, digamos. Usualmente é a direita, tá bom? Positivo. Então, a esquerda aqui, os números negativos. Digamos que cada 2 quadradinhos seja uma unidade, tá bom? Então, aqui assim, nós temos o número 1, o número 2, o número 3, e assim sucessivamente. Isso não acaba nunca mais. Aqui para trás, então, tem os negativos. O menos 1, o menos 2, o menos 3, e isso também não acaba nunca mais, tá bom? Agora deixa eu tirar a página aqui, Pronto, aí ficou assim, orientado para a gente. Fica pelo menos com espaçamento padrão. Então, essa é a reta numérica representada pelos inteiros. Depois a gente vai ver que entre esses inteiros existem alguns números que a gente chama de racionais, tá bom? E depois, completando um pouquinho mais, na verdade tem muito mais de outros números que são chamados de números reais, tá bom? Mas qual é a ideia do módulo de um número real, tá bom? Então, assim, essa é, como eu falei, a reta numérica, né? Então, a gente tem um sentido positivo e negativo, não para nunca. Quando eu escolho, digamos, um número x, vou pegar aqui um aleatório, um número x aqui, ok? O módulo dele, ele me dá a noção de distância deste número até a origem. Então, digamos, pegar de preto. A distância desse número até a origem é o que a gente simboliza pelo módulo de x entre essas barrinhas, tá bom? Então, quando eu estiver falando de um número inteiro, o módulo de um número inteiro, a gente vai denotar, sei lá, se for um número A, por A entre barrinhas. Isso aqui para a gente simplesmente indica a distância do número A até a origem, no caso aqui, o número 0, tá bom? Então, por exemplo, se esse x fosse para a gente o número 10, um exemplo, né? Se o x fosse 10, então 10 está 10 unidades de distância de 0. Então, eu ia dizer que o módulo de 10 é 10. Se eu pego, por exemplo, um número aqui, vou pegar de vermelho aqui, por exemplo, o número menos 7. Vamos imaginar que o menos 7 está aqui. O que é o módulo de menos 7? Então, o módulo de menos 7 é a distância de menos 7 até a origem, tá bom? E menos 7 está a 7 unidades de distância da origem, ok? A gente consegue observar também que se eu pegasse aqui o 7 aqui, o módulo de 7 também seria o número 7, ok? Então, existem dois números que têm o mesmo módulo sempre. É só você trocar o sinal, tá bom? O 7 e o menos 7 possuem módulo 7. De modo geral, a gente consegue definir, isso vai ficar claro quando a gente fala de função definida por mais de uma sentença, mas só para não deixar a definição vazia aqui, o que é o módulo de um número x? O módulo de um número x é o próprio x. Se o x for maior ou igual a zero, observe lá, o módulo de 7 era 7, certo? E quando era menos 7, a gente fez o quê? Trocou o sinal, né? Então você troca o sinal de x se o x for negativo, tá bom? Então esse é o módulo de um número, é o que aparece de diferente quando você estuda os números inteiros, tá bom? Isso tem bem detalhadinho na apostila que eu preparei para vocês, está na página 30, na página 31, tá bom? Tem essa definição bonitinha, tem alguns exemplos para vocês, tá? A gente vai estudar isso com mais calma quando for falar da função modular, tá bom? Mas, então, nessa observação, sei lá, se é a observação 1, a observação 2 é que o módulo de qualquer número é sempre maior ou igual a zero, tá bom? Porque o módulo denota justamente a distância, não tem distância negativa nesse sentido, tá bom? E o módulo só é zero quando o número não está em nenhuma distância da origem, ou seja, quando ele é justamente a origem, tá?
Nós vamos ver outras propriedades, tá bom? De módulo. Uma delas, bem interessante, que é conhecida, só para deixar, então, assim, curiosidade, tá bom? Curiosidade. Ficou feio demais curiosidade. Curiosidade, agora sim, acho que melhorou. Uma das propriedades de módulo, que a gente vai falar lá, quando for falar de função modular, que aí a gente revisa essa história de módulo, mas de um ponto de vista diferente, se você pegar dois números, o módulo da soma deles é sempre menor ou igual à soma dos módulos, ok? Essa propriedade é conhecida como desigualdade triangular. Por que isso? Porque ela reflete uma propriedade que todo triângulo tem. Qual propriedade todo triângulo tem? Ela tem a seguinte propriedade. Eu vou tentar desenhar um triângulo aqui de qualquer jeito. Okay? Relevem aqui porque o gráfico não é bonitinho. Mas imagina que esse seja o nosso triângulo. Imagina que fechou direitinho aqui. Ficou bonitinho, tá bom? Sei lá, digamos A, B, C. Então, ladinho Azinho, Bzinho e Czinho. Em qualquer triângulo vale essa relação. O maior lado é menor ou igual à soma dos outros dois lados, tá bom? Então, qualquer triângulo tem essa propriedade. Digamos que o maior lado fosse o A. O A é menor ou igual que a soma B mais C. Então, B é menor ou igual que A mais C e C é menor ou igual que A mais B. Tá bom? Essa é uma propriedade dos triângulos, tá bom? Por isso que essa desigualdade é chamada de desigualdade triangular. É uma das desigualdades, uma das relações mais importantes do módulo de um número, tá bom? Então, toda vez que você soma o módulo você soma dois números e calcula o módulo disso, ele é sempre menor ou igual que calcular esses módulos de maneira separada e somar, tá bom? Na melhor das hipóteses, ele coincide, tá bom? Mas essas propriedades a gente vai falar com calma lá na frente, tá bom? Então, o número dos inteiros, então, assim, não tinha muito o que falar, porque normalmente é bem explorado no ensino fundamental, mas algumas coisas passam batidas sobre, por exemplo, o conjunto dos números racionais. Aí, com esse, a gente vai focar um pouquinho. Eu vou recordar com vocês sobre dízima periódica e algumas coisas desse tipo, tá bom? A Sara falou que amou o vídeo que deixou sobre o zero. Ok, que bom que gostou. A BBCeiras fazem, sim, diferente nesse sentido, né? Também quando a gente for... Porque esse ano, então, vocês é no segundo ano, vocês devem estudar um pouquinho de trigonometria. Eu mandei a lista de chamada de novo. Quando for estudar trigonometria, vocês vão, né, surge naturalmente lá o círculo e tudo mais, eles falam sobre o π. E tem um outro vídeo também sobre o infinito. Esse do infinito, acho que eu já deixei, não tenho certeza se eu deixei na sala para vocês, mas se eu não tiver deixado, eu vou deixar quando eu for falar sobre os números reais, que a gente tem uma curiosidade sobre tipos de infinito que talvez, provavelmente vocês não tenham ouvido falar ainda, tá bom? Mas a gente está chegando lá. Então, aqui eu vou falar agora, então, conjunto dos números racionais. Gente, eu vou voltar aqui rapidinho, só um comentário importante sobre os inteiros, tá bom? Não é só isso que tem sobre os inteiros, eu fiz só assim. Essencialmente o que eu fiz, eu só listei em um conjunto, tá bom? Quando vocês estudam os inteiros lá no ensino fundamental, então você aprende a somar, multiplicar, aprende a dividir, aquele algoritmozinho da chave, tá bom? Que ele é formalmente conhecido. Deixa eu deixar essa observação aqui assim, é o seguinte. Vocês estudam eu quero dividir um número A por um número B na chavinha, certo? Tudo isso vocês estudam, MMC, MDC, é porque o nosso objetivo não é revisar tudo isso, senão nem daria tempo, né? Vocês levaram o ensino fundamental inteiro para falar,
a gente ia gastar muito mais do que um bimestre para revisar isso, tá bom? Então, assim, mas esse método de divisão das chaves, que é apresentado como método de divisão das chaves lá no ensino fundamental, ele é conhecido como algoritmo da divisão de Euclides, tá bom? Então, se alguma hora eu citar, eu vou chamar como algoritmo da divisão de Euclides. Tudo isso faz parte dos números inteiros, mas como eu falei, a gente está escolhendo o que revisar, tá bom? Então, ó, dividir A por B é encontrar um número Q e um R que satisfaça essa relação, né? A é B vezes Q mais R, tá bom? Então, não estou revisando isso, tá bom? Então, assim, o professor falou que só tem isso dos inteiros. Não, tem muito mais coisas, tá bom? Tem coisas interessantes, mas assim, está escolhendo o que falar, tá? Então, o que é o conjunto dos números racionais, que assim, é onde normalmente mora a dúvida dos alunos que chegam para a gente aqui no IFG, há muito tempo eu observo isso, então por isso que eu prefiro gastar um pouquinho mais de tempo com ele. Então, na verdade, eu comentei quando a gente foi falar sobre os conjuntos numéricos, essa construção dos conjuntos, ela não é assim linear, não é que depois os naturais veio os inteiros, depois veio os racionais, não, é porque a gente mostra numa cadeia de inclusão, tá bom? Até se você pensar em um conjunto contido dentro do outro, só para matar, assim, nesse sentido, a nossa revisão, você pode pensar os inteiros e os racionais, perdão, e os naturais, ok? Então, assim, nós temos os inteiros contendo os naturais, tá bom? Só que não é essa maneira como acontece, porque igual eu mandei o videozinho lá, o zero demorou muito tempo para ser reconhecido como número. Então, admitir o zero como número era admitir os negativos também como existentes, e isso tudo tinha sérias implicações. Já os racionais não, então assim, dos naturais a gente pula para os racionais, porque os racionais eles eram usados para fazer medidas, tá bom? Olha, nós vamos fazer medir, na prática, no dia a dia, gente, as coisas têm medidas não inteiras, né? Assim, você mede 1,5 m, 1,40 m, 1,38 m, 5,20 m, são medidas racionais. No caso aqui, escrita na sua representação decimal, tá bom? Mas ainda assim é um número racional. E isso não é de agora, isso é de antes de Cristo. Então, assim, a gente vai falar daqui a pouco do Teorema de Pitágoras, contar a história depois do surgimento, como que se descobre que existem números que são não racionais, ou seja, o que a gente chama de racionais, que dá origem aos números reais, tá bom? Mas então, os números, eles davam esse salto, a gente precisava contar, então surgiu os naturais. Não fazia sentido falar de não ter nada, então não existia o zero, nem os negativos. Depois a gente precisava medir, construir, então a gente precisava dos racionais. Até para se calcular a área que a pessoa tinha para cobrar imposto, tudo isso você fazia em função dos números racionais, tá bom? Então, o conjunto dos racionais nesse sentido, ele vem antes dos inteiros, mas o dos inteiros está contido nele. Então, assim, surge no meio, a construção, a história não é linear, tá bom? Então, vai e volta, tá? Aí a gente apresenta hoje na ordem de inclusão, por isso que a gente falou antes, primeiro dos inteiros, para depois falar dos racionais, tá bom? O conjunto dos racionais para a gente é o conjunto das frações, gente. Então, assim, quando está falando dos números racionais, estamos pensando aqui, nós estamos falando das frações. Ok? Esse conjunto ele é simbolizado da seguinte maneira, olha, são todas as frações A sobre B, aonde A e B são números inteiros, como eu não posso dividir por zero, B não é zero, ok? Então, são os números, são as frações, né? São os números que podem ser escritos como frações, A sobre B, com A e B inteiros, e o B diferente de zero, tá bom? Esse, então, é o conjunto dos números racionais, tá bom? Bom, toda vez que a gente aprende um conjunto, a gente precisa aprender como que opera, como que soma, como que multiplica, como que divide esses números, tá bom? E aqui a gente vai fazer isso com mais detalhe e até chegar em dízimos periódicos, tá bom? Uma observação importante que a gente começa é o seguinte, sobre frações equivalentes, tá bom? Então, assim, para aproveitar o embalo, né, o que é uma fração? Uma fração é uma representação dessa, A sobre B, onde A e B são inteiros, e o A não é zero, tá bom? Então, isso aqui é uma fração. Ok? O A em cima, ele é chamado de numerador. E o B embaixo, dividindo, ele é denominador.
Ok? Quando que duas frações são equivalentes, né? Então, nós dizemos que duas frações A e B, digamos, I, C, D, são equivalentes quando acontece o seguinte. Se A vezes D for igual a B vezes C. Nesse caso, a gente escreve... Nesse caso, escrevemos o seguinte. A gente usa o símbolo de igual para isso, tá bom? AB igual a CD, tá bom? Então, quando que duas frações são equivalentes? Quando que A sobre B é igual a C sobre D. Isso acontece, né? C e somente C, só para reforçar, AD for igual a BC, ok? Então, exemplo bem simples, ok? Antes de falar de operações com as frações e tudo mais, um exemplo bem simplesinho. As frações meio e 2/4 são equivalentes. Por que são equivalentes? Pois eu multiplico 1 por 4, é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 2, né? Tudo isso dá 4, né? 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2. Então, acontece, tá bom? Essa noção pra gente, ela fica clara quando você pensa em situações simples. Imaginem que aqui eu tivesse um copo, tá bom? E aí o mesmo copo, ou um copo com a mesma capacidade, estão representados aqui. Imagina que eles têm a mesma largura e a mesma altura, tá bom? Quando eu falo meio, quer dizer assim, então eu estou pensando em metade desse copo cheio, ok? Se eu penso em 2/4, então a gente fez o quê? A gente dividiu esse copo em 4 parcelas de mesma medida. Você pode pensar numa barra de chocolate, se não quiser pensar num copo, tá bom? Não tem problema não. Você comeu meia barra de chocolate e o outro comeu 2/4. Okay? O fato é que eles representam a mesma quantia do todo, né? Representam metade, tá? Agora, tem uma delas que a gente usa por padrão para denotar, para não ficar assim, senão a gente escreve muitos números que se repetem, tá bom? Porque eu poderia pensar em 3/6, em 4/8. Então a gente sempre escolhe uma quando a gente não pode mais simplificar. Esse é o termo que a gente usa, a gente vai falar na frente, mas essa fração aqui ela é chamada de irredutível. Enquanto esta aqui não é irredutível. Por quê? Porque existe um máximo divisor comum entre 2 e 4 diferente de 1, enquanto aqui entre 1 e 2 é o número 1, tá bom? Então a gente vai ver que uma fração é irredutível quando o MDC entre o seu numerador e o denominador, ou seja, em cima e embaixo, é 1. Enquanto isso não acontece, por exemplo, nesta fraçãozinha aqui, tá bom? Então, deixa eu escrever isso. Observação. Se... Então, a fração A sobre B é dita irredutível se o MDC entre A e B for 1, ok? Quando o MDC entre dois números é 1, a gente diz que os números são coprimos, ou primos entre si, ok? Isto é, ou seja, se A e B são primos entre si. Ou, dependendo do livro que vocês estiverem lendo, né, acompanhando, estudando, também chamado de coprimos, tá bom? Normalmente, no ensino fundamental, fala de primos entre si. Ou não, nem sei mais hoje o que fala. Mas também pode vir escrito coprimos, tá bom? Então, por exemplo, a fração meio é irredutível.
Porque o MDC entre 1 e 2 é o número 1, né? Ok? E o MDC entre 2 e 4? Bom, o MDC entre 2 e 4 é o número 2. Então, essa aqui não é irredutível, tá bom? O que é legal de fração? Qualquer fração você sempre pode simplificar ela para tornar ela irredutível, tá bom? Então, o que é importante para a gente? É que toda fração é equivalente a uma fração irredutível, tá? Então, observação A, observação B, toda fração é equivalente a uma irredutível. Então, por isso que no dia a dia a gente não costuma falar 2/4, mas sim meio, tá bom? Por quê? É a mesma coisa, só que escrito de maneira diferente. Então, para você não ficar dando dois símbolos para o mesmo número, você costuma adotar um deles. Por padrão, a gente escolhe o irredutível, tá bom? Por que isso, né? Eu falei isso, eu dei o exemplo, né? O exemplo aqui, ó, nós vimos que 2/4, ele é equivalente a meio, certo? Né? O MDC, como é que eu tiro o MDC, só para recordar vocês, como é que eu tiro o MDC entre 2 e 4, né? Então, eu vou pôr aqui, sei lá, 2 e 4, perdão, eu vou fatorar o 2 de um lado, opa, apaguei muito, desculpa. Eu ponho 2 e fatora, é um número primo, eu só posso dividir por 2 mesmo, deu 1. Então, a fatoração dele é 2 elevado a 1. O 4, eu divido por 2, dá 2, por 2 deu 1, 2 ao quadrado. O MDC você vai pegar, então isso tem que lembrar, tá bom? Você vai pegar os números que se repetem a menor potência, no caso que aparece, 2 elevado a 1. Então o MDC, eu não gosto de usar esse símbolo MDC feio, normalmente a gente só põe entre parênteses na matemática, tá bom? Entre 2 e 4 é o número 2, tá? Então, o que eu estou dizendo? Que 2 é o maior divisor comum do número 2 e do número 4. Então, por exemplo, aquele 2/4 a gente pode fatorar da seguinte maneira: é 2 vezes 1 e aqui é 2 vezes 2. E nós podemos simplificar o que se repete, certo? Obtendo a fração equivalente meio, ok? Esse método, gente, que eu fiz aqui, ele é usado de maneira geral. Por que qualquer fração é equivalente a uma irredutível, tá bom? Então, assim, por que qualquer... Né, explicando o item B, tá bom? Eu dei um exemplo, agora a gente repete esse processo de maneira abstrata, tá bom? Então, imagina o seguinte, que eu tenho uma fração A sobre B, então, eu vou justificar o item B, tá bom? Seja A sobre B uma fração tal que o MDC entre A e B seja o número D. Okay? Na matemática, a gente evita escrever o MDC na frente. Esse símbolozinho entre parênteses, quando a gente está falando de números, né? Tanto falando do MDC. Se eu estiver falando do grafo de função, estou falando do par ordenado, tá bom? Então, isso aqui, só para você lembrar, é o MDC. Então, isso aqui é diferente de 1. Ou seja, essa fração não é irredutível, certo? O que a gente aprende? O máximo divisor comum, ele divide A e divide B. Então, a gente pode escrever A sobre B como sendo D vezes um número e D vezes outro número. Foi o que a gente fez aqui, ó. 2 e 4, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2. Se fosse 3 e 6, ficava 3 vezes 1, 3 vezes 2, ok? E aí, dessa maneira, a gente faz o quê? Simplifica, obtendo a fração M sobre N, onde o máximo divisor comum entre M e N é 1, né? O que sobra não divide mais, ok? Então, por isso que qualquer fração é equivalente a uma irredutível. Esse método aqui, isso aqui é chamado de simplificação. Vocês provavelmente já ouviram falar, e se já usaram, né? A gente usa aqui intuitivamente, tá? A gente pode simplificar, você vê por quem que divide em comum e simplifica, tá bom? Então, só explicando porque qualquer fração é equivalente a uma fração irredutível, tá? Então, assim, a gente, sempre que pode, tenta explicar as coisas, tá bom? Então, eu vou deixar de recomendação para vocês e que você tem bastante exemplo, tá, gente? Bastante exemplo mesmo. Lá nas páginas 32 e 33, que é sobre frações, tá bom? Só para ler um exemplo para vocês pensarem, se você achar isso simples, pode pular, senão
O exemplo, inclusive, está resolvido lá na nota de aula. Então, por exemplo, Pedro tem 6 carrinhos e Miguel tem 12. A proporção entre a quantidade de carrinhos e Miguel... qual é a proporção entre a quantidade de carrinhos de Miguel e a quantidade de carrinhos de Pedro? Se Pedro ganhar mais 3 carrinhos, qual passará a ser a proporção entre tais quantidades? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, só a pergunta mesmo aqui na aula, para vocês pensarem, mas se julgar que é simples, pode passar adiante, senão você pode estudar um pouquinho ela, inclusive acompanhar a solução que eu deixei nas notas de aula, tá bom? Esse exemplo está lá na página 33. Por exemplo, esse aqui é o exemplo que está lá na página 33 para vocês, tá bom? O que é importante aqui para a gente recordar dos racionais, as aulas gravadas, Sara, eu deixo, são essas um monte de atividades enumeradas no Moodle de vocês. Tem lá escrito aulas síncronas. Eu também não gosto do nome síncrono, tá bom? Mas a gente tem que usar para manter o padrão. Síncrono significa que foi aula que a gente teve ao vivo, como essa. Elas estão lá, tem o dia e qual o número da aula, entendeu? Por exemplo, da semana passada foi aula 5, conjuntos numéricos, parte 1. Dessa semana é aula 6, conjuntos numéricos, parte 2. Se você clica, tem 2 tipos de link. Tem um que tem o símbolozinho da internet, o URL, se você clica, ela vai te mandar para onde está esse vídeo salvo. Se você clica no PDF, é o PDF dessa aula de hoje, ou seja, o que eu estou escrevendo agora, tá bom? Então, o que é importante dos racionais que a gente estava falando, então? Todo número racional admite uma representação que é decimal. Isso vocês já devem ter visto. Só para voltar no exemplo aqui, se eu estou pensando no meio, tá? A representação decimal para ele é o 0,5, tá? Mas o que tem de importante? Todo número racional, ou seja, todo número que é escrito como uma fração, ele tem uma representação decimal. Essa representação pode ser finita, que é o caso, por exemplo, do meio, certo? Ou pode ser infinita, como, por exemplo, se eu... Vou escrever aqui, então, só para... Eu estou falando da representação decimal. Pode ser infinita, como, por exemplo, se eu pegar 1 e dividir por 3. Ok? Então, por exemplo, se eu pego o número 1 e divido por 2, a representação decimal é finita. Se eu pego 1 e divido por 3, a representação decimal dá 0,33333, infinita. Não vai parar de repetir nunca, tá bom? Então, a gente chama de representação decimal finita ou infinita, nesse caso, infinita e periódica. Nosso objetivo é falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quando que a representação é finita e quando que a representação não é finita, ou seja, sempre vai ser infinita e periódico no caso. Nós vamos ver o seguinte, se o nosso denominador, ou seja, o quem está embaixo, contiver apenas na decomposição, já quando a fração estiver na forma irredutível, apenas potências de 2 ou 5 embaixo, então a representação sempre vai ser finita, como foi o caso, por exemplo, de meio, só tinha um número 2 embaixo, tá bom? Se aparecer outros números primos que são diferentes de 2 e 5, por exemplo, aparecer um 3 embaixo, aparecer um 7 embaixo, então a representação vai ser infinita e necessariamente periódica. Isso aqui é o que a gente chama, na verdade, de, só para deixar já antecipado, de dízima periódica. Dízima periódica. Qual é o nosso objetivo nas aulas que vem, certo? A primeira é recordar como que soma frações, multiplica e divide, porque os alunos têm muita dificuldade nisso, tá bom? Segundo, dado uma representação decimal, como é que a gente consegue escrever a fração que origina essa representação? A gente chama isso de fração geratriz.
Por exemplo, se eu escrever o número 0,25, qual é a fração que dá 0,25? Ah, professor, 1/4. Tá bom, mas como é que eu acharia isso sempre, tá bom? Se eu escrevo 0,31, 31, 31, como que eu acho qual é a fração que vai me dar esta dízima periódica, tá bom? Então, é o nosso objetivo nas próximas aulas. E aí, quando a gente fechar essa parte, a gente considera feitos os racionais, e aí a gente pode, então, passar para os reais. Nós vamos ver, por exemplo, que raiz de 2 é um tipo de representação decimal que nunca vai ser periódico, ou seja, nunca vai ter um momento que se repete, tá bom? É o que a gente vai chamar de um número irracional. E a gente vai ver por que, por exemplo, a raiz de 2 é irracional. Então, por que existe um conjunto maior do que os racionais, que é o que a gente chama de números reais, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo para a próxima aula. Então, eu vou finalizar aqui só deixando o desenhozinho que eu não fiz. A gente acabou de conhecer um conjunto, ou de revisar um conjunto, que é maior do que o dos inteiros que a gente tinha visto como maior. Então, a gente tem os racionais, os inteiros e os naturais, tá bom? Esses conjuntos vão crescendo. Então, aqui tem um diagramazinho, né? Todo natural é inteiro, todo inteiro é um racional, mas existem racionais que não são inteiros, existem inteiros que não são naturais. Por exemplo, meio é um número que é racional, mas não é inteiro. Menos 2 é um número que é inteiro, mas não é natural, ok? Enquanto todo natural vale essa cadeia de inclusão de conjuntos, ok? Na próxima aula, talvez não, mas na seguinte a gente vai ver um que é maior, um pouquinho, que é o surgimento, então, aqui dos reais, tá bom? Isso vai ficar para depois que a gente falar sobre dízima periódica e operações, na verdade, operações com frações e dízimas periódicas, tá bom? Eu vou salvar aqui e vou voltar aí na tela para ver se vocês têm alguma pergunta. Então, Sara, só eu vou parar de apresentar ali, só para mostrar o Moodle e deixar isso meio claro, rapidinho. Tá aparecendo aí, pelo menos eu vi aqui porque hoje eu loguei pelo celular. Tem um aviso, né, tudo mais, os livros que eu deixei para vocês, o plano de ensino, plano de atividade remota, coisas básicas, como eu comentei, lista de chamada que eu vou deixando ao longo do bimestre. Mas então, esses 5 foram as aulas que a gente teve. Então, por exemplo, se você clicar aqui, ó, na aula de 7/6, aula da semana passada, você é levado para um link onde você assiste ela. E se você clicar nesse que tem o símbolo do PDF, você vê esse PDF que eu elaborei. E isso tem para cada uma das aulas, aula 1, aula 2, aula 3, só que não é sequencial, por exemplo, você abre o 6, 7, certo? Mas você não consegue abrir o 9. Por quê? Porque tem uma atividade antes, você tem que descer e achar onde está o 8. Ó. O 8 são as notas de aula, ou seja, o conteúdo que eu elaborei para falar disso, que eu digitei para vocês. Você clica, abre ele e você pode vir para o 9. 10, opa, tem alguém aqui no meio antes, né? Ou 12 não é, tem lista de exercícios. Então, 11, 12, aí você consegue abrir, entendeu? Então, assim, eu deixo separado. Esse síncrono é ao vivo. Assíncrono é o que eu mandei gravado para vocês. Por exemplo, não deu para falar da diferença de um conjunto na aula, eu gravei um vídeo. Então, eu sei que o aluno, para fazer o questionário avaliativo, ele necessariamente abriu essa atividade. Então, ele viu isso, então ele não pode dizer, olha, eu não vi o conteúdo da prova. Por isso que eu deixo sempre encadeado assim, tá bom? Você, para abrir uma atividade, tem que ter aberto a que vem antes. Então, só abriu o questionário avaliativo se abriu todo o conteúdo antes do questionário avaliativo. E assim que você consegue ver as gravações das aulas e os PDFs das aulas também. Se quiser, né? Se não, é só clicar que ele já considera como aberto, tá bom? A Emily deixou o e-mail aqui. E o Marcos também. Eu vou mandar para vocês aí, tá bom? No mais é isso, gente. Boa semana para todo mundo, tá? Se cuidem.
A gente se vê, quem sabe, um dia. Mas, por enquanto, por aqui. Fica à vontade, gente. Eu só até passei do horário da aula, mas era só para falar dessa gravação. Eu vou, dessa tela, eu vou mostrar a gravação aqui para você. Eu vou encerrar a gravação para vocês e agradeço, tá bom? A Gabriela também mandou. Tchau, professor. Boa semana. Oi? Eu falei tchau, professor. Boa semana. Ah, para você também. Obrigado, viu? Vou parar a gravação agora, tá bom, gente?